Sempre nos finais de semana a gente dá uma olhada para trás no que foi em termos econômicos, desempenho, principalmente da parte que reage mais rápido, que é o mercado financeiro, e também já dá uma projetada na semana seguinte, porque, evidentemente, a mesma rapidez vai se dar nas respostas àquilo que acontece ou o que o mercado espera que vai acontecer. Ontem fechou o dólar, o trimestre, tivemos Dom Sebastião, né, como eu disse, Godot, não foram tão esperados, o arcabouço fiscal, e também tivemos desemprego, que é uma das obrigações formais do Banco Central tomar conta, mas isso acaba ficando em segundo plano. Mas nós vamos conversar sobre esse assunto com o sócio fundador da Matriz Capital, Ricardo Aragon. Olá, Ricardo, muito prazer em tê-lo aqui. Obrigado por nos atender. Olá, Eduardo, muito boa tarde. Boa tarde aos espectadores. Prazer é todo meu. Muito obrigado. A gente viu as primeiras notícias sobre o que seria efetivamente o conteúdo do arcabouço fiscal na quinta-feira. Ontem ele foi apresentado formalmente. Quarta-feira, quinta ele foi apresentado formalmente. Ontem a gente já teve algumas reações e a turma vai pegar para estudar no fim de semana. Fora, terça-feira entra no Congresso. A gente já viu muito no Congresso Nacional entrar cavalo de um lado e sair dromedário do outro, né? Pelas alterações que são feitas na lei. O Congresso está lá para isso mesmo. Qual é a expectativa sobre isso para a semana? Ok, Eduardo, muito obrigado. Realmente, primeiramente, né, foi uma sinalização extremamente positiva, né, para o Brasil. Então, esperava-se muito, né, esses parâmetros sobre os gastos. Sabíamos que as despesas aumentariam, mas não conhecíamos ainda esses parâmetros. Então, a expectativa do mercado para a semana que vem é que realmente a gente tenha, vamos dizer que, um formato aí mais materializado, né? Então, temos aí o esqueleto, né? Já temos o esqueleto, sabemos das bandas, né? Sabemos que haverá uma meta de superávit, por exemplo, mas ainda não sabemos qual será essa meta, né? Então, como também já foi bastante divulgado anteriormente que as despesas aumentariam, o ministro Haddad ele teve um cuidado de falar de que a arrecadação também ela deve aumentar em torno de 100 a 150 bilhões, né, para o próximo ano. E por que eu estou falando isso? Porque há uma expectativa de que ele anuncie de onde que virá, né, a arrecadação dessas novas receitas. A premissa principal, né, a base do raciocínio em cima desse arcabouço fiscal é que tem que crescer a economia. Porque crescendo a economia gera emprego, gerando emprego gera mais renda, gerando mais renda, mais negócio, mais arrecadação. Tem também a parte do cobrar imposto de quem não paga, mas a gente sabe isso, nossa mãe, desde que Rui Barbosa era ministro da Fazenda que se tenta. Mas está lá, vai ser tentado. Do outro lado, a gente tem uma linha de raciocínio que é a do Banco Central e que também é muito seguida no mercado financeiro, que é o contrário. O Estado tem que sempre gastar o mínimo possível, tem que sempre ficar menor possível para tirar da economia o mínimo possível de dinheiro e arrecadar cada vez menos e fazer cada vez menos. São duas visões. Eu costumo dizer, né, não dá para dizer, o Banco Central é técnico. Não. Todo mundo que é técnico toma decisões políticas, né? O Fernando Diniz bota o time dele para jogar de um jeito e outros técnicos de outro, né? O técnico do Flamengo agora aqui, o Vitor Pereira, de outro. E todo mundo quer ganhar no final. Então, é técnico, mas cada um com a sua política. Quem que você acha nesse instante que vai ter que abrir mão um pouquinho para chegar no resultado? O Banco Central baixar juros ou o governo começar a desenvolver esse processo, tanto de aprovação quanto de colocar em prática para comprovar e mostrar para o outro lado que estava certo? Então vamos lá, essa conjugação entre a política fiscal e a monetária, ela é condição sine qua non, né, imprescindível para que realmente, a partir de agora, o Brasil realmente ele jogue como um time, né? Você usou aí, vamos dizer, essa metáfora, né, dos treinadores. Então, isso é muito importante. De um lado, então, eu tenho o monetário realmente ali fazendo todo um processo de contração, né, na economia, apertando, né, um pouco mais os juros para que a inflação ela possa ceder. E, de outro lado, né, eu tenho esse arcabouço fiscal agora, né, para justamente até subsidiar, vamos dizer, que as decisões, né, do Campos Neto,
para poder cortar a Selic a partir, quem sabe, a partir do mês de junho, né? Só que, vamos lá, quando a gente fala do arcabouço fiscal, eu tenho toda ali uma estrutura para poder atender o social, que é muito positivo, e eu também tenho que andar de mãos dadas com a reforma tributária, como você mesmo colocou, né? Atacar alguns setores que hoje são isentos de imposto de renda, né? Isso é muito importante. Agora, de um outro lado, é muito interessante a gente colocar que esse ataque à inflação por parte do Campos Neto, ele é muito benéfico, porque a inflação, na verdade, ela é a grande vilã, né, por exemplo, dos mais pobres, né? Então, quando eu falo de política social, eu preciso ter um controle da inflação. O controle da inflação ele é primordial para que a classe, né, menos privilegiada ela não seja mais prejudicada ali no seu dia a dia, né, com o preço, com o custo do dinheiro. Né? Então, isso é importante também. Então, assim, só fugindo um pouquinho dessa saia justa, né? É importante que os dois andem de mãos dadas. Eu quero ver quem vai ceder primeiro. Porque também essa semana saiu, essa semana não, saiu ontem. A inflação da Alemanha caiu bastante, mas era menos do que esperava o mercado um pouquinho. Foi de 9 para 7,5. A Espanha caiu pela metade, né? E não consta que lá os juros sejam 13,75% ao ano. Mas, enfim, né? Cada técnico coloca o time para jogar do jeito que quer. Mas eu acho que é sempre bom lembrar, técnico, toda decisão técnica é política também. Para a semana, Ricardo, a gente já teve, o fechamento do mês foi ontem, né? Hoje é 1º de abril, então a maioria das notas de Banco Central pelo mundo inteiro já saíram, né, que sempre traz reação no mercado, tanto para trás quanto para frente, né? É para essa semana, começo de mês, aliás, é começo de trimestre, nem é começo de mês, né? A gente tem aqui, inclusive, alguns dados do mercado financeiro no final desse não é do trimestre, né, mas o fechamento do trimestre, olha lá. Aliás, tem o fechamento do trimestre, né? Acabou de estar lá na última linha, o Ibovespa perdeu quase 7,2% nesse começo de ano, teve o dólar também variando bastante, mas essas 3 flechinhas aqui do trimestre apontam para baixo em vermelho, mas agora no final do mês foram verdes. Ricardo, como é que vai ser esse começo de mês em termos de atenção do mercado financeiro? Certo, temos alguns indicadores interessantes, né? Nos Estados Unidos, na China, falamos do payroll, por exemplo, né? Então, o payroll é muito importante, é um indicador ali que mostra a criação de novos postos de trabalho, né, nos Estados Unidos e na China. Então, a gente vai entender se de fato, né, principalmente a economia dos Estados Unidos, se ela, né, está desacelerando de fato já com esse fechamento de trimestre com um arroxo muito mais forte ali por conta do Fed, né? Então, é interessante entender esses dados, né, de empregos para que, né, o Jeremy Powell, o chairman do Fed, ele possa ser subsidiado, né, de indicadores necessários para que ele aumente a pressão sobre a inflação ou que ele dê uma flexibilizada, né? Quando a gente fala a nível de Brasil, estamos em compasso de espera, né, do desenrolar agora do arcabouço. Sabemos que, né, o texto oficial ele deve ficar pronto, né, e ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde deveremos ali ter a criação da lei complementar, né, para poder legislar sobre esse novo arcabouço fiscal. Então, essas que são, vamos dizer que, as expectativas mais iminentes, tá? Sabe, na terça-feira, muito provavelmente terça, também se falou em quarta, mas deve ser terça, né? Quem vai ser o relator deve ser o indicado do governo, é alguém bem próximo do presidente Arthur Lira, né? Do PT. Isso tem um objetivo, obviamente, de fazer com que politicamente o negócio corra, mas como a gente disse, muitas vezes o Congresso Nacional recebe um cavalo de um lado e do outro lado sai um dromedário com chifres. Então devemos ver como é que vai ser esta semana. Ricardo, muito obrigado pela sua atenção com o Band News TV. Um bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço, Eduardo. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Obrigado.